Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um método que pode, de verdade, abrir um entendimento muito mais profundo e transformador da Bíblia. A ideia é te apresentar algumas ferramentas para que a leitura vá além da superfície, sabe? Para a gente chegar lá no coração da palavra de Deus. Sabe aquela sensação de abrir a Bíblia e ficar meio perdido? Pois é, muita gente se sente assim e é super compreensível. A Bíblia tem uma sabedoria imensa, mas a profundidade dela pode ser um desafio. E com tantas interpretações por aí, fica a pergunta: como é que a gente consegue entender o que os textos realmente querem dizer? Então, para a gente estudar a Bíblia de verdade, o ponto de partida é entender que ela não é só um livro de história. A gente precisa enxergar a Bíblia como a palavra viva de Deus, uma mensagem que foi inspirada lá atrás, mas que fala com a gente hoje e vai continuar falando no futuro. Essa frase do John Stott, nossa, ela muda tudo, né? A ideia não é a gente conquistar um texto como se fosse um desafio. É o contrário, é permitir que as escrituras nos moldem, que elas transformem nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações. Tá, mas e aí? Como é que a gente transforma a nossa leitura numa investigação? É aqui que entra um jeito diferente de abordar o texto, com a curiosidade e o cuidado de um verdadeiro detetive. Esse é o chamado método indutivo. Pensa nele exatamente como um trabalho de detetive. Em vez de você chegar com as suas ideias prontas, procurando algo para confirmar o que já pensa, essa abordagem te convida a observar primeiro, com muita atenção, todas as pistas e evidências que estão ali, no próprio texto. E esse método de investigação se apoia em 3 passos bem simples, mas que são essenciais e que seguem uma ordem. Um constrói em cima do outro, sabe? Para garantir que o nosso entendimento seja bem fundamentado e não uma conclusão apressada. Então, o processo começa com a observação, que é basicamente perguntar o que o texto diz, literalmente, sem filtro. Só depois a gente vai para a interpretação. Ok, o que o autor queria dizer com isso? E por fim, a gente chega na aplicação, que conecta essa verdade antiga com a nossa vida hoje. Essa ordem é fundamental para a gente não tirar conclusões erradas. E o legal dessa fase de observação é que ela começa com perguntas bem básicas. Quem são os personagens? O que está rolando? Onde e quando isso acontece? Por quê e como? É um trabalho cuidadoso mesmo, de juntar os fatos para não deixar nenhum detalhe importante para trás. Porque no fim das contas, como diz o pensador John MacArthur, o verdadeiro estudo da Bíblia tem que levar uma mudança de vida. Aquele conhecimento que fica só na cabeça, que não vira uma prática real, uma transformação visível, ele acaba perdendo o seu propósito principal. Mas para essa transformação acontecer de verdade, o ponto de partida não está só no texto, sabia? Antes de olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro, com honestidade. A jornada, na verdade, começa dentro de nós. Jacobus Arminius falava que a teologia é uma disciplina prática. Não é só um exercício para a mente, isolado do resto. É uma jornada que exige a pessoa por inteiro. A mente, sim, mas também o coração e, claro, as nossas ações. Então, o ponto de partida para essa jornada toda é uma autoavaliação sincera. Conhecer nossas próprias forças e principalmente nossas fraquezas no estudo da palavra é o primeiro degrau para um conhecimento mais profundo. É um passo que exige muita honestidade e humildade. E para ajudar nisso, existe uma ferramenta bem prática, feita justamente para a gente conseguir mapear essa jornada pessoal de estudo e crescimento. Dá uma olhada nessa escala de avaliação. É um sistema de 0 a 4 que ajuda a gente a ver onde estamos bem e onde precisamos de mais atenção. E o mais interessante é que uma nota baixa, tipo 0, não é ruim. Pelo contrário, significa que ali tem um potencial de aprendizado que pode ser transformador. Funciona como um mapa mesmo. E aqui está o questionário. Ele passa por diferentes áreas importantes do nosso estudo. Por exemplo, na parte de leitura da Bíblia, ele pergunta sobre a frequência. Já em aplicação, a pergunta é sobre a nossa capacidade de trazer as verdades da Bíblia para o dia a dia. É uma ferramenta para a gente olhar para dentro. E aqui está o pulo do gato. Depois de preencher, os itens que você marcou com 0 ou 1 são os mais importantes. Eles são como um X no mapa, indicando os lugares onde um estudo mais profundo da palavra pode gerar a maior e mais significativa transformação na sua vida. E isso tudo nos leva à reflexão final. A partir dessa autoavaliação honesta e com uma vontade real de crescer, fica muito mais claro para a gente definir qual é o primeiro e mais importante passo a ser dado nessa jornada de transformação pelo estudo da palavra.